do Santos, o banco do Flamengo, aqui a mesa da... E não foi só a TV Globo, como disse o Santos, o repórter da Fox também estava do meu lado. Então, aqui estava o Renato Cury, que estava cobrindo o Santos, repórter da TV Tribuna. Eu estava aqui, desse lado aqui, mais próximo do banco do Flamengo, mais para cá, e o Renato para cá, e o Fernando Caetano aqui junto comigo. Então, assim, dali, a gente vendo o lance assim... Fernando Caetano da Fox. Da Fox. Você fica meio na dúvida ali, você fala, caramba, tocou antes, tocou na bola. Quem tinha tocado na bola, dava para perceber ali, da onde... que é um ângulo enviesado, enfim, mas eu não sou árbitro. O Flávio, que é o quarto árbitro, tem muito mais experiência do que a gente para avaliar esse tipo de coisa. Realmente você vê a bola se mexendo. Agora, se o toque foi antes ou foi depois, é difícil saber. Agora, o que gira em torno ali, assim, fazendo jogo há muito tempo, você percebe, são os gestos de quem está de fora e quem está de dentro. Você percebe o tamanho do Voaden. A reclamação do banco do Flamengo ela é muito forte. No exato instante em que o Voaden apita, todos correm em direção ao quarto árbitro. Os reservas, todos que estavam no banco, hoje são muitos, né? Ficam quase 10, 12 no banco. Então, todos foram em cima do quarto árbitro. Assim, foi muito assim, rápido, firme na decisão, pênalti. Ele vai caminhando e aponta para a marca do pênalti, assim, né? Sem muita convicção. A gente vê isso na imagem. E ele falou. Ele falou que ele apitou com dúvida. Falou que ele apitou e com o erro dúvida. dele foi ter se precipitado ao apitar com dúvida. E eu acho que foi isso, juntando a reclamação muito forte do banco do Flamengo, que não é uma reclamação, porque todos reclamam por tudo hoje no futebol, como a gente falou, qualquer coisa tem gente sincera ou que gera aquela motivação toda. Então, foi todo mundo para cima do banco, a indefinição do Voaden e a visão dele. Eu acho que essas três coisas somadas deram ao Flávio a certeza de que não tinha sido pênalti. E o Voaden pede o Flávio, o Voaden fala isso na entrevista ontem para a seleção. Ele chama o Flávio. O que você viu? Como o Voaden estava na dúvida, pênalti pela marcação do O Voaden chegou a falar, inclusive, que o Flávio nem estava com tanta certeza assim, mas que ele precisava de uma outra opinião. O Voaden estava tão confuso, ele precisava de um tempo para pensar, ele precisava de uma outra opinião. Não tem o vigia. Não tem o que vigia. fica atrás do gol. Fica atrás dos gols. Que poderia ter a visão clara. Talvez. Hoje em dia até não, ele ia estar do outro lado, né? Verdade. Mas seria uma outra visão. Mas seria uma outra visão também. Poderia ajudar. O Voaden pede o Flávio. O Voaden fala isso na entrevista ontem para a seleção. Ele chama o Flávio. O que você viu? Como o Voaden estava na dúvida, pênalti pela marcação do O Voaden chegou a falar, inclusive, que o Flávio nem estava com tanta certeza assim, mas que ele precisava de uma outra opinião. O Voaden estava tão confuso, ele precisava de um tempo para pensar, ele precisava de uma outra opinião. Não tem o vigia. Não tem o Que vigia. fica atrás do gol. Fica atrás dos gols. Que poderia ter a visão clara. Talvez. Hoje em dia até ter. não, ele ia estar do outro lado, né? Verdade. Mas seria uma outra visão. Mas seria uma outra visão também. Poderia ajudar. Para tomar alguma atitude, então ele me chama. O que você viu dali? Ele pergunta para mim. Então, nesse momento, eu, como integrante da equipe, né, como função minha, eu tenho que opinar para ele. E aí, da onde que eu vejo assim? Aí sim, eu fui com a minha opinião, com a minha convicção. Eu falo, da onde eu estou longe, mas da onde eu estou pegou bola. Em nenhum momento eu me dirijo ao repórter Eric Faria, em nenhum momento, nem para dar boa noite ali a todos que estavam ali no banco. Se houvesse qualquer contato meu com uma pessoa externa e pelas proximidades do banco, como eu já disse, isso seria notável a todos que estão ali. E isso não passaria em branco, eu acredito, na hora do jogo ali. Com certeza eles veriam, e no momento até da minha ação e no pós-jogo, com certeza seria contestado veementemente pelo Santos. O que tem que ficar nessa situação é o acerto da arbitragem. Os árbitros dessa vez acertaram. Fiquei pensando muito nesse comentário. Olha, por que o nome do Eric veio à tona?
Porque ontem o Santos soltou uma nota oficial. Quem quiser ler a nota na íntegra, ela está publicada no Globoesporte.com. Ela é uma nota grande. A gente separou alguns trechos dessa nota. Apesar de um ofício que eles encaminharam à CBF, né? Exatamente. Encaminhado ao presidente, CBF, nominalmente encaminhado ao presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Obrigado, Eric. Se quem quiser ler na íntegra, pode acessar o Globoesporte.com. E eu separei alguns trechos dessa nota aqui para o Redação. Coloca no ar, diretor, por favor. Então, o Santos fala em que influenciaram diretamente no resultado da partida e principalmente na não classificação do Santos. Mas ele diz o seguinte: estamos diante de um caso em que o árbitro revoga sua marcação por comunicação do quarto árbitro, cuja participação teria sido provocada pelo repórter de campo, o senhor Eric Faria, da Rede Globo de televisão. Mas essa ação, segundo o Santos, foi constatada no vídeo da partida e em fotografias tiradas por outros veículos de mídia. E pede algumas medidas do Santos, em nome da credibilidade do futebol nacional. Pede anulação da partida, arremesso na lateral do campo, punir adequadamente a equipe de arbitragem pelo acerto, aí o acerto é meu, né? E descredenciar o senhor Eric Faria como repórter de campo. Essa é a nota do Santos. Sobre fotos em veículos citados pelo Santos, nenhuma foto apareceu até agora e nada. Sobre vídeos, o Santos publicou um vídeo na sua TV oficial. Não sei se é esse vídeo que o Santos alega ter para fazer esse ofício enviado à CBF, e a gente mostra aqui o vídeo que está publicado pela TV oficial do Santos, já que o próprio clube diz ter essa imagem. Vamos dar uma olhada. O Gaciba é o primeiro a opinar que não foi pênalti, e o lance em câmera lenta no detalhe deixa isso claro, e o Eric informa logo na sequência que o Voaden chamou o quarto árbitro. Eric, quer complementar? Então, é só dizer que isso tudo é muito chato, né, Rizek? A gente gosta de vir aqui falar de futebol. Eu acho que assim, o futebol está virando uma coisa muito maluca e que não é o que a gente gosta de ver. Eu estou aqui hoje falando sobre uma acusação leviana, falsa, que está me dando um pouco de dor de cabeça em rede social. Eu já recebi um monte de ameaça de morte, que se eu for a Vila Belmiro eu vou sair no camburão do IML, vou tomar paulada, pedrada, enfim. Assim, mais do que o jornalista, tem um cidadão aqui, pai de família, pai de 2 filhos. Ontem, no meio da confusão toda, eu tenho um menino de 10 anos que ele me mandou um WhatsApp. Ele falou: tá tudo bem, pai, nesse rolo todo? Tá vindo para casa bem? Quer dizer, o moleque gosta de futebol, acompanha, tá vendo o que está acontecendo com o pai dele, enfim. E por quê? A troco de quê é isso, né? A gente fala tanto em não violência no futebol, e um clube da grandeza do Santos não precisa disso. Não precisa realmente, assim. A história do Santos é linda, é belíssima. Está em outras competições, assim, sinceramente, desviar o foco de uma derrota, atribuir a uma acusação sem pé nem cabeça, assim, porque eu sequer me mexo no campo ali. Ali a gente tem uma posição que é determinada. Vamos mostrar, a gente tem a imagem de novo para mostrar. O Eric está bem ao lado do quarto árbitro. Coloca no ar. Pode colocar, diretor. Diga, Eric. Então, eu sequer me mexo no campo de futebol. Então, para quem o gol foi contra, não foi. Mas nesse caso, nesse jogo especificamente, eu não dei nem boa noite, porque não houve nem casos de eu precisar consultar o quarto árbitro por alguma razão. Se foi gol contra, se foi cartão amarelo, vermelho, para quem foi e tal. Então, eu não troquei nem boa noite com o Flávio, assim. Eu realmente duvido, desafio, que mostre qualquer imagem que comprove que eu falei com o quarto árbitro, assim. Por isso que eu acho que é uma atitude feia do Santos, não precisava disso mesmo, assim, e de certa forma me expôs a uma situação e, assim, agora eu não vou deixar de ir a jogo de futebol, trabalhar em jogo de futebol. Domingo eu estou escalado, eu vou à Arena do Corinthians fazer o Flamengo e Corinthians normalmente, eu já estava escalado antes, vou fazer o jogo, não tem por que esconder, não tem por que eu ter medo de nada, eu não fiz nada, vou de cabeça erguida fazer o jogo normalmente, entendeu? Então, assim, acusação de torcedor e tal, isso aí, o torcedor é muito passional também, acabou sendo movido por uma nota do Santos, o torcedor magoado porque perdeu, vê a diretoria acusar alguém, ela acaba comprando o discurso mesmo, porque ela também está magoada, então isso passa, isso aí vai passar, mas é chato ser ele que vai morrer, que vai tomar pedrada. O Eric não é o primeiro a sofrer isso, a repórter Karen Duarte sofreu uma situação semelhante,
com o Fluminense no ano passado. E não somos a única emissora a sofrer isso. O repórter Fernando Fernandes, da Rede Bandeirantes, já sofreu algo muito semelhante, assim como o André Hernan, assim como o Carlos Cereto. E o que eu lamento naquilo que eu considero uma atitude baixa de um clube que é gigante, que é o Santos Futebol Clube, é porque você coloca de uma forma muito leviana, muito irresponsável, uma torcida contra um profissional de imprensa, cuja única camisa ali é da emissora para a qual ele trabalha. E aí, nesse ambiente de intolerância e de violência no futebol, né, e na sociedade como um todo, eu acho que o Santos podia ter medido um pouco as consequências do que ele fez, porque você coloca em risco, e falo do Santos, falo do Fluminense no ano passado, dos clubes de uma maneira em geral, você coloca em risco a segurança de profissionais que vão ao estádio para trabalhar. Então, infelizmente, na minha opinião, uma atitude baixa de um clube que é gigante. Diga lá, Marvel. É muito impressionante porque a gente vê assim, que as pessoas não sabem perder, né? Tem que atribuir a um único lance a eliminação de um jogo de 180 minutos. Você teve jogo na Ilha do Urubu, teve jogo na Vila Belmiro, e de repente um lance você consegue atribuir a um agente completamente externo, em que não há nenhuma evidência ali. Você consegue desviar toda a responsabilidade dos jogadores, do técnico, da diretoria e tal, para dar uma resposta à cobrança da torcida. É muito triste isso. A gente está discutindo um negócio que é muito importante, né? Que eu acho que hoje está fazendo falta não só no ambiente do futebol, mas no mundo de um modo geral, que é educação e respeito, né? O futebol se acostumou a apresentar argumentos ralos e superficiais para assuntos muito sérios. Sempre com o intuito de dar uma satisfação à paixão do torcedor. E está na hora de a gente começar a estabelecer limites para isso. Que não me venham, por favor, rotular essa discussão, que é muito importante na sociedade, rotular isso de corporativismo. Porque eu estou cansado de ouvir isso. Desde ontem, inclusive, venho ouvindo muito, porque estamos discutindo o assunto desde ontem, e não aguento mais ouvir essa história de corporativismo. A gente está falando aqui de respeito, está falando de educação, está falando de responsabilidade, que é algo que anda muito em falta no futebol. Então, o assunto é muito sério para a gente discutir o assunto como se estivesse apenas sentado na arquibancada. E sabe o que mais estranho nisso tudo, Rizek? Assim, ontem na ESPN, o Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, deu uma entrevista. E o Mauro César Pereira perguntou a ele que gostaria de ver as provas que o Santos alega ter de que houve interferência externa da minha parte, conversando com o quarto árbitro, o Flávio. E o próprio presidente falou assim, eu também quero ver. Eu também não vi ainda as provas. Então, assim, me parece uma loucura completa esse ofício. O Santos querer reclamar, tudo bem, a gente vive num país em que as pessoas têm que se defender quando se acham prejudicadas mesmo. Se o Santos acha que é legítima a reclamação, ok. Agora, você acusar uma outra pessoa e o próprio presidente que assina o ofício diz que não viu as provas que o Santos alega ter para me acusar, é isso que torna o tema mais louco ainda, sabe? Que torna a situação muito, muito louca, assim. E aí o Mauro ainda pergunta a ele, mas o senhor está fazendo uma acusação grave. Aí o presidente Santos fala, grave não, é gravíssimo o que eu estou fazendo. Então, assim, você consegue entender? Eu realmente, assim, eu fiquei vendo na televisão, eu fiquei perplexo. Eu falei assim, não é possível. E você citou o Mauro César, não esperava algo diferente que não uma atitude correta do Mauro, a quem eu mal conheço pessoalmente, mas sobre corporativismo, não houve algo em uníssono. Teve gente em outras emissoras que foi também responsável. Não há um discurso único na imprensa. Quando as pessoas falam a imprensa é um conceito muito amplo, né? São vários jornais, várias revistas, vários portais. A gente prefere dar nome aos bois. Então a gente citou aqui casos específicos, citamos aqui um programa específico da ESPN. E o João Júnior escreve aqui no nosso Twitter: muita hipocrisia dizer que a única camisa de vocês é a do jornalismo. Todo mundo sabe quais são seus times. João, evidentemente que nós temos times, nós temos preferências políticas, religião, gastronômicas, cinematográficas. Eu gosto de um tipo de filme, o Marvel gosta de outro. Eu posso ter um candidato, o Marvel tem outro, assim como vocês, assim como qualquer pessoa. E provavelmente o ginecologista da mulher dele também tem uma preferência sexual. Também. Acontece que nesse exercício da profissão eu sempre gosto de falar o seguinte, quando eu estou selecionando, por exemplo, pessoas para trabalhar aqui no programa ou nos outros lugares onde eu trabalhei, eu sempre gosto de usar esse exemplo. E é óbvio que nós temos os times que nos fizeram nos apaixonar por futebol. E eu faço o seguinte exemplo quando eu vou contratar alguém.
Se você fosse vascaíno e estivesse no estádio quando o Petkovic marcou aquele gol de falta, dando o título carioca ao Flamengo no último minuto de jogo, você conseguiria se emocionar com aquela... na hora do seu trabalho, você conseguiria se emocionar com aquela beleza e fazer uma crônica, mesmo sendo vascaíno, exaltando aquele gol, o que representa aquele gol, aquele momento? Se o cara fala, não, eu não conseguiria, eu falo, então você está na profissão errada. Né? Porque aqui a gente tem que se emocionar com as histórias do futebol. Depois você vai para o bar, você pode brincar com seus amigos. Mas sobre a sua pergunta, é simplesmente assim que eu respondo. Bom, a gente vai a Curitiba agora.